caminho atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Está cheio aqui. Fazei quase um mês que eu não venho aqui pro centro. Vou pregar aqui. Já os irmãos vão estar aqui também para ajudar. Eu trouxe bastante panfleto. Agora é a mensagem, né? Bom dia, paz, Senhor Jesus. E tem ouvidos para ouvir, que ouça com o Espírito, diz a igreja. O tempo está acabando e as pessoas não estão percebendo que o tempo está acabando. Jesus está às portas. Mateus capítulo 24, sermão profético que Jesus deixou no Monte das Oliveiras. Jesus saiu do pátio do templo quando já estava indo embora. Os seus discípulos chegaram perto dele, chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse: vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aqui não ficará pedra sobre pedra em cima da outra, tudo será derrubado. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então seus discípulos chegaram perto dele, perguntaram em particular: conte-nos para nós, quando que isso vai acontecer? Que sinal haverá de mostrar que chegou o tempo do Senhor voltar e tudo acabar? Jesus respondeu: tome cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer enganando vocês. Muitos vão aparecer fingindo ser o Cristo, dizendo que eu sou o Messias. Não tenha medo. Quando vocês ouvirem barulho de batalhas, notícia de guerras, tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimento, doenças, tremores de terra. Essas coisas serão as primeiras dores de um parto. Tudo que eu li está acontecendo. Tudo que Jesus profetizou está acontecendo. O maior sinal antes da volta dele seria todos esses sinais aqui: guerras, fome, terremotos, doenças. O engano religioso aumentaria antes da volta dele. Você não está vendo o cenário que está acontecendo hoje? Todo mundo achando que vão ser felizes nesse mundo. Todo mundo achando que a sua religião vai salvar. Igreja lotada de pessoas acreditando na mentira. Falsos profetas, falsos pastores. O primeiro sinal que ele falou seria o aumento do engano. Falsos profetas, falsos cristos. E as pessoas não estão percebendo. O espírito do erro está atuando. Jesus falou que antes da volta dele aumentaria os falsos profetas, falsos pastores, religiões, doutrinas de demônios iriam aumentar. E o povo acreditando que os padres, pastores, esses profetas estão preocupados com sua alma.
ouvirei falar de guerras, terremotos, haverá falta de alimento em todos os lugares. Haverá falta de alimento. A notícia está aí. Fome, aumentou os moradores de rua, desemprego. Tudo isso não é o fim. São o princípio das dores. Princípio das dores. E vai piorar. E vai piorar. A Bíblia não mente nas profecias. A Bíblia não mente do cenário que está acontecendo. Ainda não será o fim. Tudo está acontecendo para cumprimento. E as pessoas acreditando nas estátuas, acreditando na religião, acreditando nos pastores. Se você está achando que Maria vai interceder por você depois da morte, que a Aparecida vai rogar por você, você está sendo enganado pelo diabo. Você está sendo enganado por esses homens, por essas imagens de escultura. Depois, Jesus continua o sermão dele, do cenário geopolítico, da economia, o cenário de fome. Hoje eu vejo as pessoas andando endemoniadas na rua. Tem gente que anda falando sozinha. Tem gente andando bêbada na rua, prostituindo. Jesus falou, tudo é o seu princípio das dores. É a pior geração que pisou na terra. Um homem pega um machado e entra numa escola e mata crianças. Ontem na minha cidade, um endemoniado queria invadir a escola para matar criança. Estamos na última hora. Estamos andando na última hora. E esse mundo está morto em Satanás e no pecado. E você, para onde vai a tua alma se você partir? Você não vai para purgatório. Você não vai encarnar. O padre não vai tirar você da missa sétimo dia. Se você morreu sem Jesus, sem obedecer ao Evangelho, você abre os olhos do inferno. E de lá você nunca mais vai sair. Você está achando que você não vai morrer? Você vai viver para a semente? Todos vamos morrer. Só que a diferença é para onde vai a nossa alma. Vocês serão presos. Vocês serão entregues para serem maltratados. Vocês serão mortos. E todos odiados odiarão por serem meus seguidores. A verdadeira igreja vai ser odiada por esse mundo. A verdadeira igreja seria odiada, reprovada por essa geração. Só que a igreja de hoje é amada pelo mundo. Os pastores de hoje é amada pelo governo, é amado pela política, é amado pelos ímpios, é amado pelos famosos, são amados. Só que se prega a verdade, você será odiado. Sereis odiados, serei mortos por todos por causa do meu nome. Na época da Inquisição, que a Igreja Católica dominou o mundo inteiro, quem fosse pego com as Escrituras, adorando Jesus, era morto. Os padres pegaram as Bíblias e queimaram em praça pública, porque os padres falavam e os papas, quem fosse pego lendo Bíblia, ficava louco. Traduziram para o latim, distorceram toda a mensagem, ensinando o povo que se eles pagassem missa de sétimo dia, entraria no céu. Matava os cristãos, era jogado nos calabouços.
era jogado na cova dos leões, torturado por esses papas e esse império romano. Roubava terras. Quantos crentes foram mortos pela Igreja Católica na época da Inquisição? Porque se fosse pego adorando Maria era morto, adorando Jesus era morto. Tinha que adorar Maria. Sereis odiado por todas as nações, serei reprovado. Jesus falou: por ser meus seguidores. Estamos diante do fim dos tempos, onde o inferno está engolindo as almas cada dia mais. Esse mundo matou Jesus. Essa hipocrisia de Páscoa é hipocrisia. Falam de Jesus, mas não sai do bar. Falam de Jesus, mas não sai do homossexualismo. Falam de Jesus, mas não sai do adultério, da prostituição. Estão crucificando ele de novo, com seus pecados e delitos. Você amar Jesus, você seguir ele, é você obedecer essa mensagem, obedecer a palavra dele. Diante do fim dos tempos, as coisas vão piorar, não vai melhorar. A tendência é piorar. Jesus falou que a tendência é piorar. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo 3, falou: são tempos difíceis, tempos trabalhosos. Nessa época, estamos vivendo, vocês, preste atenção o que a Bíblia está falando. Nesta época, muitos vão abandonar sua fé, vão trair uns aos outros. Muitos falsos profetas aparecerão e enganarão a muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriarão, mas quem fica firme até o fim será salvo. E este evangelho do reino será anunciado a todas as nações para testemunho, então virá o fim. Ninguém morre falando que não sabia. Nesse tempo de época de apostasia, vão abandonar a fé, vai surgir muitos falsos profetas, vão trair uns aos outros, odiarão uns aos outros. O amor vai se esfriar de quase todos. Que amor que essas igrejas têm, que só fala em arrancar dinheiro das pessoas, campanha, dízimo, oferta, enquanto isso os pastores milionários e o povo pobre. Iniquidade, o aumento da iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Esse é o sermão de Mateus capítulo 24, o sermão profético, o qual nós estamos vivendo. Se você partir agora dessa idolatria, você vai para onde? Você acha que você vai entrar no céu? Você já está condenado e não sabe. E Jesus continua: vocês verão no lugar santo o grande terror, qual falou o profeta Daniel. Que o leitor entenda isso que quer dizer. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver em cima da casa, no terraço, que fuja logo e entre, para que não pegue as suas coisas. Quem estiver no campo, não volte para casa a fim de buscar suas roupas. Ai das mulheres grávidas, das mães com criancinhas naquele dia.
Orem a Deus para que vocês não tenham que fugir no inverno ou no sábado. Porque haverá tão grande sofrimento como nunca houve desde que Deus criou o mundo. Nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, mas por causa do povo de Deus, que Ele escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Filhos dele serão salvos. Não é filho de Maria nem de Aparecida. Filhos dele. Todos falam, somos todos filhos de Deus. Mentira. Filhos de Deus são aqueles que obedecem o Evangelho e nasceram de novo. Você é criatura. Você já está condenado. Se você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Depois do princípio das dores, das primeiras contrações, o Evangelho sendo pregado pelos verdadeiros, o anticristo sobe ao poder. Um governo único, mundial. E Jesus comparou como o tempo dele, quando ele profetizou 70 anos depois, em Jerusalém. Ele fala no capítulo 23, Jerusalém, Jerusalém, quando ele olhou para Jerusalém e falou, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha que ajunta os pintinhos, mas vocês não quiseram. Vocês perseguiram e mataram os profetas que foram enviados. 70 anos depois, o general Tito entrou na cidade por causa da revolta dos zelotes, e ele destruiu o templo de Salomão, e até as bases foram destruídas. Foi um banho de sangue em Jerusalém, 70 anos depois de Jesus. Era tanto sangue que os cavalos escorregavam. Flávio Josefo contava. Por isso que ele profetizou que aquele templo não ficaria pedra sobre pedra. Vai ser destruído, Vaticano, Igreja Universal, esses templos. Assim como foi o tempo de Salomão. E hoje tem um monte de pastores que não saem daquela terra de Israel adorando o muro de lamentações, idolatria ao judaísmo. E quando o anticristo reinar, ele falou assim, vai ser tão grande a aflição, que vocês que servem a Deus, se tiver alguma coisa apegada ao mundo, não vai atrás, não corra, não volte para pegar. Por isso que Jesus ensinou, nós não amar esse mundo, não ajuntar tesouros na terra, porque quando a grande tribulação aparecer, o anticristo dominar, ele vai confiscar tudo, casas, dinheiro na conta, você não vai poder comprar, você não vai poder vender, você não vai poder financiar, se não tiver a marca da besta. Só que a Bíblia fala, se você tiver a marca da besta, você já está condenado. Para quê? Para que Jesus vai ensinar alguém a ser empresário? Para que Jesus vai querer levantar empresários? São falsos profetas desse dia, que se levantaria antes do governo anticristo e depois também. E ele fala desse grande tribulação sobre a terra sendo controlado pelo governo único. Está sendo montado. Escuta aqui, deixa eu perguntar uma coisa. Você está por dentro do que está acontecendo no mundo inteiro? Terremotos, governo do anticristo, a moeda, o dinheiro sumindo, vai virar uma moeda única. Esse dinheiro vai ser tirado, vai virar única moeda, único governo. Já estão implantando.
Os Estados Unidos está sendo devastado por tornados. Guerras por todos os lados. Não é só guerra de arma, não. Guerras ideológicas, guerras biológicas, doença sendo criada para matar o povo. Seria tão grande sofrimento, Jesus falou, seria tão grande perseguição, que as pessoas não suportariam. Mas ele abreviou o reinado do anticristo e o seu governo, porque se ele não soubesse, se ele não pudesse abreviar, ninguém se salvaria. Olha o que a Bíblia fala no versículo 21: porque naqueles dias está chegando, viu, católico? Larga essas imagens de escultura, larga essa parecida e se converta ao Senhor. Você está levando o diabo para dentro de casa com essas imagens de escultura. Naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e jamais acontecerá igual. Você acha que você vai estar aí trabalhando de boa? Você acha que você vai estar aí? Vai ter tão grande sofrimento, dores de parto. Aí, depois que o governo anticristo está instalado, os bodes vão amar, porque ele vai promover o pecado, vai promover o homossexualismo, a idolatria, a feitiçaria, vai promover tudo que o povo gosta. Portanto, Jesus falou para nós: se alguém disser para vocês, o Messias está aqui ou ali, não acredite, porque aparecerão falsos profetas, falsos messias, que farão tão grandes milagres, maravilhas, para enganar, se possível, até os eleitos. Prestem atenção no que eu estou dizendo, tudo isso, antes que aconteça. Os falsos profetas se levantariam, falando para você: ó, pode adorar o anticristo, Deus entende o teu coração. Não, pode adorar os seus pecados, ficar nos seus pecados. Toda religião é boa. O mundo está morto. O mundo está morto em Satanás. O mundo não tem conselho para dar. Há 2 anos e meio atrás, um pastor foi na minha casa e ele sentou junto com meus pais, minha família, e eu tinha acabado de me separar, porque eu achava que conhecia Deus. E esse pastor sentou e falou para mim assim: ó, seja feliz, case de novo, vai ser feliz, Deus permitiu. Ele deu esse conselho. E os meus pais, que não saem da Universal, sendo enganados pelos falsos profetas, falou a mesma coisa. O pastor sentou no meu sofá e falou: case de novo, seja feliz, forme outra família. E eu estava em jejum durante 3 dias, sem comer, sem beber e sem dormir. E o Espírito Santo falou para mim: esse pastor é do diabo, não siga os conselhos dele. Ele está morto em Satanás e toda a tua família. Aí eu peguei minha Bíblia e ele foi embora, dando os conselhos para mim fazer de novo, casar de novo. O Espírito Santo falou no meu ouvido:
Não acredite nele. Ele é falso, ele é enviado do diabo. E toda a tua família está morta. Só falta enterrar. E eu abri minha Bíblia. E depois que ele foi embora, eu fui para o meu quarto com confusões, porque aquelas doutrinas deles começou a me confundir. E eu abri as Escrituras. Nesse momento, e caí nesse versículo. Portanto, quando disserem para você, olha, o Messias está ali, olha, está aqui, parecerão falsos Messias, falsos profetas e milagres, para enganar até você. As palavras daquele homem, daquele pastor da minha cidade, foram tão mansas, foram tão suaves, que qualquer um caía. E caiu nesse versículo. O Espírito Santo falou comigo: a minha palavra não muda. Cuidado. Caiu nesse versículo. Farão sinais, maravilhas, se possível até para enganar os eleitos, os escolhidos de Deus. Ele falou, preste atenção. E eu comecei a ler tudo isso antes que aconteça. E eu comecei a devorar minha Bíblia. Naquele dia eu achei a fonte da vida eterna. No meio de confusões mentais, o espírito do suicídio guerreando contra mim. Eu lembro que eu bati numa parede, com a mão, que eu machuquei minha mão de tanta revolta com Deus. E eu abri a Bíblia. Em meio a dores, lágrimas, comecei a ler o livro de Isaías. E eu li em 2 horas o livro de Isaías inteiro. Onde fala Isaías 46, apresente as tuas causas diante de mim, para que eu julgue. E eu fechei a porta. Depois de ler, comecei a orar a Deus. Apresentei todas as minhas causas, e Ele me salvou naquele dia. Qual é a igreja que você está indo? Eu estou aqui porque Deus me mandou pregar para você não ser enganado por esses falsos profetas. Nesse dia, Jesus falou, aparecerão muitos para enganar vocês. O povo não quer ler Bíblia. Eu só encontrei a verdade. Eu só não caí no laço do diabo, porque eu li minha Bíblia. Eu leio minha Bíblia para não ser enganado. Conselho nenhum pode me ajudar. Conselho nenhum não pode me ajudar. Conselho de pastor, de homens. Os conselhos têm que estar de acordo com esse livro. Se não estiver, é do diabo. Mas vou dizer para vocês, olha, ele está no deserto, tem um milagre lá, tá, vamos correr lá. Ou ele está escondido, não acredite, porque assim como o relâmpago sai e risca o céu ao nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o corpo de um morto, ali se ajuntarão os abutres. Nesses dias, as religiões, igreja evangélica, católica, vão pregar o falso Jesus. O Jesus que ensina você a ser empresário, o Jesus empresário, Jesus Papai Noel, o Jesus terapia do amor, para que lançar as pessoas no mundo.
Então, naqueles dias, só o pouco que se salvou, Jesus vai riscar os céus e aparecerá para buscar a igreja verdadeira. Assim será a vinda do Filho do Homem. Quando estiverem todo mundo comendo, bebendo, casando, dando-se casamento, não vão perceber ele virar nas nuvens. Naqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro. Já pensou nessa hora desse sol? Ele fica negro, fica escuridão. A Bíblia falou que vai ficar. A lua não brilhará mais, as estrelas do céu cairão e os poderes do espaço serão abalados. Então será o sinal do Filho do Homem, aparecerá no céu. Todos os povos da terra lamentarão, chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. A grande trombeta tocará e ele mandará seus anjos aos quatro cantos da terra para reunir os escolhidos de um lado e do outro. Você já imaginou você olhando os anjos buscando a igreja e você ficando? O sol vai escurecer, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão, serão terror, sofrimento. Para que eu vou querer dinheiro? Para que eu vou querer ser empresário? Ficar lutando por essa vida terrena? O dinheiro, Jeremias fala que no fim dos tempos vai ser jogado na rua, não vai valer mais, porque não vai ter utilidade quando Jesus voltar. Você está preparado? Você está preparado? A qualquer momento ele vai riscar esse céu para buscar noiva. Você acreditando que todas as religiões é boa, todas as religiões levam a Deus, que Maria vai interceder? Mentira do diabo, porque o povo perece, porque não falta conhecimento. O papel do diabo nesses últimos minutos é mandar seu exército de falsos profetas nessa terra, de falsos pastores, gurus, macumbeiros, ensinando para você que você vai ser feliz. E a Bíblia fala que esses homens são inimigos da cruz, que só pensam nas coisas terrenas. Aprenda a lição da figueira, que ela ensina: quando os seus ramos ficarem verdes e as folhas começarem a brotar, vocês sabem que está próximo o fim. Assim também, quando vierem acontecer todas essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo vocês que isso é verdade, e essas coisas estão a acontecer antes de morrerem todos que agora estão vivos. Os céus e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Israel, há uma briga entre os judeus e os muçulmanos pelo templo de Salomão, pelo lugar onde Abraão recebeu a mensagem de Deus. Hoje está tomado pelo Islã, e os judeus só ficaram com os muros das lamentações. O anticristo vai vir e unir as religiões
vai ser um falso evangelho, um falso cristianismo, como é pregado hoje. A teologia coach é a religião do anticristo, que não pode falar do pecado, não pode falar do inferno, nem do fim dos tempos. E para atualizar você, o templo de Salomão está começando a ser construído, o terceiro templo, no qual o anticristo vai se assentar. Estão construindo um metrô de última geração, que vai levar todos para o templo de Salomão. Todos vão ser para lá. Israel. E o Bolsonaro, o ano passado, assinou a construção desse metrô, que vai levar para o templo de Salomão, no qual o anticristo vai ser adorado. Aprendei com a parábola da figueira. Quando os seus ramos estão brotando, sabei que está perto. Já está acontecendo a união das religiões. O templo de Salomão já estão sendo construídos para preparação para todas as religiões ir lá. Não vai mudar nada. A Bíblia fala: passarás os céus, passarás a terra, porém essas palavras têm que se cumprir. Está sendo construído, o palco está sendo montado, as igrejas falsas já foram colocadas 30 anos atrás. Eu li um testemunho dos satanistas, e ele falou assim, há 30 anos atrás, 40, que os maçons satanistas inauguraram várias igrejas falsas evangélicas para enganar as pessoas. Está sendo montado o palco para a vinda do Senhor. Jesus continua alertando, mas aquele dia, tem hora, tudo isso vai acontecer, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai sabe. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia, bebia, os homens e as mulheres casavam, até que o dia que Noé entrou na barca. Porém não sabia o que estava acontecendo. Veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem.
Jesus começa contando como a história, como o dilúvio. Aqueles dias está comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. E não ia perceber. No tempo de Noé, aquele povo só interessava na bagunça, só interessava na farra, até que Deus mandou Noé construir uma arca. Salvou Noé e sua família. O resto foram todos mortos, porque ele estava adorando os demônios. Assim como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, divorciavam, casavam novamente e não ia perceber a volta do noivo. Veio o dilúvio e levou a todos. O tempo está acabando. Jesus está voltando. E o dia da ira dele está perto, para dar o castigo, cada um segundo as suas obras. Você acha que você não vai responder diante de Deus? Aquele povo de Noé teve um acerto de conta com Deus, e todos vamos ter. O aborto que você fez escondido vai aparecer naquele grande dia. O adultério que você traiu sua mulher vai aparecer naquele grande dia. O roubo, o estupro, a pedofilia, o homossexualismo, a idolatria vai prestar conta diante de Deus. Tiago 3. Tiago falou: não seja que eles chamam semestres, porque mais duros juízos vão receber a sua recompensa. Por isso que eu não quero ser chamado de pastor, porque vou receber juízo. Mestre, padre, vou receber juízo. O que esses padres e esses papas vão estar diante de Deus, vão pagar cada centavo das almas que eles mandaram para o inferno com essa idolatria de Aparecida. Brasil inteiro, o mundo inteiro adorando essa Maria e essa Aparecida, e esses padres diante de Deus vão ser amarrados e lançados no lago de fogo e enxofre. E você, católico, que fica acreditando nessas imagens, você vai para esse lugar também, se você não lê as Escrituras. E os pastores que estão mentindo nos altares, com suas campanhas, inventando campanha para arrancar dinheiro do povo, palavras fictícias, falsas pregações, vão estar diante do trono de Deus. O juízo vai começar por essas religiões e por esses pastores e esses padres. Passarás o céu, passarás a terra, porém as minhas palavras jamais há de passar. Por isso que eu não posso acreditar em homens, eu tenho que acreditar na palavra, na Bíblia, que ele é fonte de vida eterna. Jesus falou: examinai as Escrituras, porque dela provém a vida eterna. Não foi examinar o catecismo, o Corão, não foi examinar o envelope da Universal. Nesse tempo, o que o pastor adúltero vai falar? O que você vai falar para Deus? Que você adorava Aparecida. Ah, Deus, não, respeita a minha imagem. Não, Deus vai destruir você e sua imagem. Você já leu Jeremias 51? E naquele grande dia, as imagens, esculturas e os idólatras serão destruídos.
2 Pedro é o texto que eu mais preguei. Você quer ouvir a verdade? Então vem para a praça. Não vai para a Universal, não. Você quer ouvir a verdade? Não vai para a Católica, não. Não vai para a televisão, não. Vem para a praça. Que aqui você vai ouvir. E a verdade das Escrituras. Cancele a campanha. Cancele o seu culto e vem para cá. Para você ouvir a verdade. O povo gostando da mentira que o Lula está aí no poder. No passado, apareceu falsos profetas no meio do povo. Olha que Pedro falou. No passado vai aparecer falso profeta. Apareceu. E também vai aparecer falso profeta no meio de vocês. Pedro falou no tempo dele e agora no nosso. Porque Pedro era apóstolo e era verdadeiro. Ele falou, naquele tempo vai aparecer também. Eles ensinarão doutrinas falsas. Rejeitarão o Senhor que os salvou. Isso fará que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. Por causa deles, por causa dos falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. E em sua ambição por dinheiro, esses falsos mestres explorarão vocês, contando pregações inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta, e o destruidor deles está bem acordado. Vão introduzir no meio de vocês heresias destruidoras. Vão introduzir campanhas, falsas pregações para destruir vocês, ensinando outro caminho. Esse mesmo Pedro, ele fala que é com dificuldade que o justo vai ser salvo, quanto mais o ímpio. O evangelho é porta estreita. Você não vai entrar no reino dos céus com os pecados que os falsos profetas estariam pregando. Eles vão difamar o caminho da verdade. Olha aí a situação que tem a igreja gay. Igreja de duas pastoras que se divorciaram e casaram entre elas e abriram a igreja gay. Por ambição de dinheiro, vão explorar vocês com falsas pregações e levar você para o inferno. A mesma igreja católica que leva para o inferno é a mesma que a Universal leva, Valdomiro e igrejas evangélicas. Não vai mudar. Homem nasce homem, mulher é mulher. No princípio Deus criou homem e mulher, e Ele falou multiplique e enche a terra. Homem com homem não multiplica. Se você, homossexual, colocar seio, arrancar as partes genitais e se transformar numa mulher, entre aspas, e você morrer, e daqui 500 anos forem no seu caixão, as pessoas que vão averiguar teus ossos vão falar que era um homem. Não adianta mudar o que Deus criou. Quem está mudando é o diabo.
vão pregar mentira para vocês, com histórias inventadas, que tudo Deus é amor, que Deus entende o coração, que Deus quer que você seja feliz. Essa é a pregação que o diabo fez. O diabo foi o primeiro pregador coach que pisou na terra. Jesus foi levado para o deserto. O diabo apareceu para Jesus. Ó, se você me adorar, tudo isso te darei. Transforma a pedra em pão. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. O diabo foi o primeiro pregador coach, o primeiro pregador a pregar o falso evangelho. Só que Pedro continua falando sobre esses falsos profetas. Pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas jogou no inferno e os deixou presos em corrente na escuridão, esperando para o dia do julgamento. Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos mortos, sobre o mundo antigo, que não queria saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou todos que deviam obedecer a Deus. E Deus também não salvou mais 7 pessoas com ele. Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo com fogo, como exemplo do que vai acontecer todos que não querem saber dele. Mas ele salvou o homem Ló, um homem bom, que estava aflito, porque conhecia a vida imoral daqueles homens. Todos os dias aquele homem bom vivia com eles, ficava muito agoniado ao ver que ouvia as coisas más que aquela gente fazia. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele, e também sabe guardar os maus de passo para o dia do castigo, para o dia do juízo. Ele castigará especialmente aqueles que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade. Deus não poupou Noé, o povo de Noé, e matou. Deus não poupou Sodoma e Gomorra, matou. Deus não poupou os anjos e lançou no inferno, porque Ele vai poupar vocês que vivem no pecado? Hein? Porque Ele vai poupar você, católico, que vive adorando a imagem? Porque Ele vai poupar o espírita, o falso profeta? Me fala. Você acha que você vai ser salvo? Você já está condenado e não sabe. Ele não poupou, mas Ele livrou Ló, porque Ló era obediente. Uma mensagem. Ele livrou o tempo de Noé e sua família, porque ele guardava. Ah, se Araçatuba soubesse quanta cidade daria tudo para ouvir essa mensagem. Eu estava pregando em Bauru, e um rapaz, depois que eu terminei, ele falou para mim: irmão, você podia morar aqui para pregar todos esses dias esse evangelho, que eu estaria aqui todos os dias na praça ouvindo. Mas Araçatuba não dá valor. Mas no dia do juízo não vão escapar. Deus não deixou escapar aquele povo e matou. Esses falsos mestres são atrevidos. O Edir Macedo é atrevido. O Valdomiro é atrevido. Orgulhosos. Eles não têm nenhum respeito pelos gloriosos seres celestiais e insultam. Eles brincam de falar com o demônio. Eles brincam com o nome de Deus. Eles brincam com o nome de Jesus.
ele zomba dos anjos. Olha, até mesmo anjos, sendo muito mais fortes que os poderosos, do que esses falsos mestres, não acusaram com insultos na presença do Senhor. A Bíblia fala que até o demônio crê e treme diante da presença do Senhor. Mas os falsos mestres, não, eles fazem campanha mesmo, eles vão arrancar dinheiro mesmo, eles mentem na cara dura. O povo comprou o feijão do Valdomiro por R$1.000. Comprou feijão e fala que são inteligentes. Compra o Vale do Sal Grosso, passam na Rosa Ungida. Não, e no fim dos tempos os falsos mestres não vão ter, eles não vão nem ter temor de Deus. A Bíblia fala que nem o diabo ousa pronunciar a palavra de juízo contra Deus. Não, mas só os profetas não. Vamos fazer campanha, vamos levantar pilares, vamos extorquir o povo, vamos arrancar, vamos mentir. Mas esses homens, Valdomiro, Papa Francisco, agem por instintos, como os animais selvagens que nascem para ser caçados e mortos. Eles xingam aquilo que não entende. Por isso eles serão destruídos como animais selvagens. Pagarão o sofrimento que causou aos outros. Eles têm prazer em satisfazer pelo dia seus desejos imorais. Quando se reúnem com vocês, são uma vergonha. É um escândalo, divertir o tempo todo, enganando vocês com o modo deles. Esses homens não podem ver uma mulher sem desejarem. Seu apetite pelo pecado nunca é satisfeito. Enganam as pessoas fracas, só pensam em ganhar dinheiro. Eles estão debaixo da maldição de Deus. Eles traem as esposas, têm amantes, ensinam o povo. Só que a Bíblia fala que se você está seguindo esse outro evangelho, é maldição, e você vai ser amaldiçoado. Marco Feliciano, acreditando no Marco Feliciano. Padre Fábio de Melo, acreditando na Assembleia de Zeus, a Igreja Universal do Reino do Diabo. Uma vez eu vi um pastor da Universal com a latinha de cerveja, comemorando a arrecadação da igreja. Eles vão zombar do evangelho. Só que Jesus falando, usando o apóstolo Pedro, andam perdidos, porque se desviaram do caminho certo, seguindo o caminho de Balaão, filho do Beor. Balaão cobiçou o dinheiro que ia receber fazendo mal, foi repreendido por causa do seu pecado. Por isso uma jumenta falou com voz humana e acabou com as loucuras dos profetas. Esses falsos mestres são como os poços sem águas, nuvens levadas pelo vento. Deus reservou eles para o lugar da mais profunda escuridão. Do céu. Você vai fazer o quê? Ah, tá. Defender a Assembleia de Zeus, onde a maçonaria está lá dentro. Veio brigar comigo porque a Assembleia de Deus é de... Na onde? Falou dos falsos profetas. O gado resolve vir defender os pastores. Assembleia de Deus. Tudo na política.
de mão dadas, mafiosos, pastores mafiosos. Eu quero um pastor aqui na praça que me prove onde está dízimo, onde que a igreja tem que dar dízimo. Desafio o pastor, mostrar que tem que dar dinheiro para ele, sustentar ar-condicionado. E mostra o pastor que vem aqui provar para mim que dízimo é obrigado a dar e que era dinheiro. Olha lá o pastor da Assembleia vir aqui provar para mim que dízimo é obrigado, que existem pastoras são orgulhosos, vivem enganando as pessoas, estão quase escapando daquele que vive no erro, prometem liberdade às pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais, pois cada uma pessoa é escrava daquilo que domina. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados de novo, ficaram dominados por elas, ficam na pior situação que no começo, pois teria sido melhor eles nunca tiverem conhecido o caminho certo, do que depois conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. Aconteceu que essas pessoas, prova que são verdadeiros ditados: o cachorro voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada a rolar na lama. Os pastores são cachorro, cães gulosos, e o povo é porco, pulando do penhasco. Quero que o pastor me prove nas Escrituras, na onde Jesus mandou casar e divorciar, não casar novamente. Quero que me prove. Não é em teologia não, é na Bíblia. Me prove, quero que o padre me prove na onde que está podendo adorar a imagem de escultura. Quem mandou fazer imagem de escultura foi o anticristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está voltando, e o povo não está preparado. Precisa se preparar, porque Ele está voltando. As coisas vão piorar, e você pode morrer hoje. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, de morrer.